Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de matemática de hoje. Hoje é dia 22 de junho de 2021, terça-feira. Nessa semana, nós estamos trabalhando a revisão dos conteúdos. Então, hoje nós vamos trabalhar com as operações. Para começo de conversa, temos a adição, que é a soma. É a operação que acrescenta quantidades. Acréscimo ou aumento. O que se acrescenta ou se adiciona. Então, essa cruzinha é o símbolo da adição, como vocês já bem sabem. Em uma adição, nós temos duas parcelas e aí nós descobrimos a soma ou o total. Então, o primeiro número da adição é chamado parcela. O segundo também é parcela. Já o terceiro é a soma ou o total. Beleza? Vamos lá então para a primeira operação. 423 mais 135. Bom, para a gente começar, lembra que a gente precisa descobrir o que é a unidade, o que é a dezena e o que é a centena? Então, eu vou colocar aqui, sempre começando do lado direito. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Sempre nessa ordem. Primeiro a unidade, depois a dezena, depois a centena. Ok? Agora, vamos colocar os nossos valores aqui. Eu estou usando uma folhinha toda quadriculada para facilitar o entendimento. Então, vou colocar aqui o U da unidade, a letrinha D da dezena e a letrinha C da centena. E agora, vou colocar os números da minha conta. 423, sempre começando do lado direito para o lado esquerdo. Sempre. Eu não posso me esquecer disso. Então vamos lá. 423. Coloco 3, coloco 2, coloco 4. Olha o sinalzinho de mais. 135. Olha lá. 5, o 3 e o 1. E aí sim eu passo o meu traço para resolver a conta. Vamos fazer a resolução. 3 mais 5. Então, eu já tenho 3 e vou ganhar 5. Então, eu continuo contando. Eu posso fazer como? Coloco 3 na cabeça e adiciono 5. Ou coloco 5 na cabeça e adiciono 3. Então, 5 mais 3. 5, 6, 7, 8. 8 eu coloco aqui. 2 mais 3, 5. E 4 mais 1, 5. Então a minha resposta é 558. Essa foi a resposta da minha continha, certo? Agora vamos para a nossa segunda adição. 451 mais 392. Primeira coisa, colocando as unidades, dezenas e centenas, unidade, dezena e centena. Vou fazer a mesma coisa aqui. Vou colocar o U de unidade, o D da dezena e o C da centena. Agora é hora de colocar os números. 451. Começo daqui, ó. 1, 5, 4. Sinal de mais. 392. Coloco 2, coloco 9, coloco 3. Passo o meu traço. Vamos agora fazer a resolução. 1 mais 2 dá 3. E 5 mais 9? 5 mais 9 dá 14. Então é o seguinte, vou usar aqui como exemplo para vocês. Se eu tenho o número 14, eu tenho o 4 na casinha das unidades e o 1 na casinha das dezenas. Lembra que eu coloquei aqui apenas um número em cada uma dessas linhas? A mesma coisa acontece aqui. Eu não posso colocar o número 14 direto aqui, porque só cabe um número. Então o que eu faço? Vou usar um número para um lado e um número para o outro. Olha lá, como que eu posso fazer isso? Vou colocar o número 4 aqui, ele vai ficar aqui quietinho, e vou colocar o 1 aqui em cima. Vou até fazer uma bolinha em volta dele para que eu não possa esquecer do meu número, tá bom? Então,
Quando eu fizer agora essa soma aqui, eu tenho que lembrar que eu tenho mais um número aqui para somar. 4 mais 3 dá 7. Mais um que subiu, 8. Eu não esqueço desse 1 que subiu. Nesse caso, o meu resultado é 843. Essa é a minha resposta. Sobre a subtração, para cada dois valores, um é subtraído do outro. Ou seja, uma quantidade é retirada de outra e o valor restante é o resultado dessa operação. Então nós temos o primeiro número, que é o minuendo, o segundo número, que é o subtraindo, e a resposta é o resto ou diferença. Então, quando a gente fala sobre diferença, lembra que é a continha de menos? Agora nós vamos para a subtração, que é a continha de menos. É a mesma coisa. Primeiro, unidade, dezena e centena, unidade, dezena e centena. Venho aqui, coloco também unidade, dezena e centena. Vamos colocar os números. 756. Olha lá. Sempre começando pela unidade. Menos 223. Coloco aqui. Passo o meu traço. Tenho 6. Agora é uma subtração. É uma continha de menos. Eu tenho que tirar. Então, se eu tenho 6 e tiro 3, eu continuo com 3. Se eu tenho 5 e tiro 2, eu também fico com 3. E 7 menos 2 dá 5. Então, a minha resposta é 533. Essa é a resposta da subtração. Agora, temos mais uma subtração. Primeira coisa, unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena. Coloco aqui a mesma coisinha. U de unidade, D de dezena, C de centena. Coloco meus números. 952. Menos 171. Passo o traço. Vamos resolver. Eu tenho 2 balas. Eu consigo tirar uma? Sim, eu vou ficar com uma bala. Se eu tenho 5 balinhas, dá para tirar 7? Não. Quando acontece isso, eu preciso pedir emprestado para a casa do lado, a próxima casa. Então, se eu estou aqui na dezena, ela vai pedir emprestado para a centena. Então, vamos lá. Que número é esse aqui? O 9. Ele vai emprestar. Ele não vai ficar valendo mais 9. Ele vai ficar valendo 1 a menos. Então, se ele era 9, ele vai valer 8. Se ele fosse 5, ele ia ficar valendo 4. Sempre 1 a menos. Então, eu peguei aqui, ele ficou valendo 8, e aí ele emprestou 1 para cá. Quando ele empresta 1, ele empresta 1 aqui para frente. Olha lá, eu tenho agora o 15. E aí, quando eu faço 15 menos 7, eu encontro 8 como resposta. Agora eu vou fazer 8 menos 1. Por que 8 menos 1? Porque era 9, mas eu já emprestei, então ele fica valendo 8. 8 menos 1, 7. E aí eu encontro como resposta o número 781. Essa é a minha resposta. Então não se esqueçam que eu sempre peço para o vizinho, que está sempre na minha frente. Coloquei aqui agora mais uma subtração para explicar uma coisa bem legal para vocês. Olha lá. Primeira coisa, unidade, dezena e centena. Já estou colocando aqui. Vou colocar aqui também, ó, U de unidade, D de dezena e C de centena. Vamos colocar os números. 674 menos 185. Passo tracinho. Vamos lá. Eu tenho 4. Eu consigo tirar 5? Não. O que eu vou ter que fazer? Lembra que eu expliquei para vocês? Vou pedir emprestado do vizinho. Só que olha lá. Posso pedir já agora. Então o que eu vou fazer? O 7, eu vou fazer o empréstimo para o colega do lado. Então o 7 não vai valer mais 7. Ele vai ficar valendo 6 agora. E aqui vai ficar valendo 14. Faço a minha conta. 14 menos 5, eu obtenho 9. Continuando. 6
Dá para tirar 8? Não dá. Então eu tenho que fazer mais uma vez o empréstimo do vizinho. Vou cortar o número 6, que ele vai ficar valendo 5, e aí ele vai emprestar. Aqui eu não tinha 6, agora ele fica valendo quanto? 16. 16 menos 8 dá 8. E 5 menos 1, 4. Acho como resposta o 489. Perceberam que nessa conta existem 2 empréstimos? Este aqui, que emprestou para esse número, e esse último número que emprestou para as dezenas. Então eu tenho que ficar muito esperto quando vai acontecer 2 empréstimos ou mais nas nossas continhas. Beleza? A multiplicação é a evolução natural da adição, porque ela é definida de modo que represente a soma de determinados números de conjuntos que possuem a mesma quantidade de elementos. Exemplo, 2 vezes 3 significa que eu tenho 3 de um lado e 3 do outro. Então eu tenho o número 3 2 vezes. Isso é a multiplicação. E ela é uma evolução da adição, porque eu poderia somar, mas eu multiplico. Então nós temos os 2 números. O primeiro é o multiplicando. O segundo é o multiplicador. E a resposta é o produto. Agora entramos na multiplicação. Então, como faremos? Mesma coisa. O 5 é a unidade, aqui é a unidade e dezena. Vamos lá na nossa continha colocar o que é unidade e o que é dezena. Vamos lá. 25, então vou colocar aqui, vezes quanto? 5. Passo meu traço. Vamos lá. Na continha de vezes, nós vamos usar a tabuada. E qual é a tabuada que a gente utiliza? Sempre a tabuada deste número que fica aqui. Essa é a tabuada que vamos usar. Então, vamos usar a tabuada do número 5. Como que a gente faz? A gente sempre tem uma ordem correta para fazer. E essa ordem, ela precisa ser respeitada. Então, a gente sempre começa fazendo a multiplicação da unidade, tá aqui, ó, sempre da unidade. Eu vou até pintar essa casinha de amarelo para a gente lembrar que sempre vamos começar por essa casinha. Então, o que eu faço? Lembra que eu falei que era a tabuada do 5 que nós íamos utilizar? Então, eu vou fazer o 5 vezes o primeiro número e o 5 vezes o segundo número. Então, primeiro eu faço vezes este número que está aqui, e depois eu faço vezes este outro número que está aqui. Como que funciona? 5 vezes 5 dá 25. Posso colocar o 25 aqui? Não. Vou colocar o número 5 e o 2 vai, ó, subir. Lembra que nós fizemos isso lá na continha de mais? A multiplicação é muito parecida com a continha de mais, então por isso nós vamos subir. Agora eu vou fazer a próxima. 5 vezes o número 2, que dá 10. Mas não subiu 2? Então, 5 vezes 2 dá 10, mais 2 que subiu dá 12. Então, eu vou anotar aqui que a minha resposta é 125. Nesse caso, quando deu 12, eu pude colocar a minha resposta aqui, porque não tinha mais nenhum número para fazer a conta. Somente por isso. Caso tenha, você vai colocar um número aqui e ele vai subir, igual nós fizemos aqui, tá? Mas essa é mais simples, beleza? Vamos para a nossa próxima. Agora nós temos 2 números aqui, então as coisas ficam um pouquinho diferentes. Vamos lá. Primeira coisa, descobrir o que é unidade e o que é dezena. Isso é super importante. Então, vou colocar aqui o que é unidade e aqui o que é dezena. Vamos para a nossa resolução. Pego aqui 36, coloco 6 e coloco 3. Vezes 17. Nesse caso, eu usei 2 cores diferentes para mostrar para vocês como que faz. Então, o número 7 eu coloquei de verde e o número 1 eu coloquei de laranja. Nossa, professor, por que você fez isso?
porque eu quero mostrar para vocês uma coisa diferente. Então vamos lá. Primeiro, eu vou resolver o que está de verde. Eu começo sempre da unidade, lembra? Então eu vou fazer assim. 7 vezes 6, certo? Primeiro faço 7 vezes 6. Então dá 42. O que eu faço? Coloco o número 2 aqui e subo 4. Olha lá. Agora eu vou fazer 7 vezes o número 3. Lembra que a gente fez na outra continha? Esse número vezes esse primeiro e depois esse número vezes o outro. É a mesma coisa aqui. 7 vezes 3 dá 21, mais os 4 que subiu dá 25. Então, eu vou colocar aqui o 25, certo? Fiz a parte da continha verde, o número que está em verde aqui, que é o 7. Agora é a vez do 1, que é o laranja. Antes disso, eu preciso me lembrar assim. Esse número 7 aqui, ele era unidade, não era? Unidade tem sempre um número. A dezena tem sempre 2 números, não tem? Olha lá, unidade e dezena. Então, o que eu preciso fazer? Essa casinha aqui, eu não vou utilizar a casinha da unidade. Por que eu não vou utilizar essa casinha? Porque agora eu vou calcular a dezena. E a dezena não faz parte dessa casinha do U. Então, normalmente, a gente coloca um símbolozinho de mais aqui. A gente não usa essa casa. Então, sempre essa casinha vai ficar vazia. E aí a gente começa a nossa conta. 1 vezes o número 6. Agora é a parte laranja. 1 vezes 6 dá 6. E 1 vezes 3 dá 3. Vou passar o meu traço aqui. Agora vamos lá. Lembra que eu coloquei esse sinalzinho de mais aqui? Ele indica que agora eu vou ter que fazer uma continha de mais. Nossa, professor, na continha de vezes a gente vai ter uma conta de mais? Sim. O que nós vamos somar? Esses números que deram aqui, mais esses números que deram aqui. Desse jeitinho. Tem o 2. Tem algum número aqui embaixo? Não. Então vai ficar só 2. Tem o 5 mais 6 dá quanto? Dá 11. Põe o número 1 aqui e subo 1 aqui, ó. Por que eu não posso subir lá em cima? Porque eu só estou utilizando esses números aqui para fazer a minha soma. 3 mais 2, 5. Mais 1 que subiu, 6. E aí a minha resposta é 612. Certo? Então lembre que o professor utilizou a caneta verde e a caneta laranja para mostrar para vocês, ó, esse 252 é a resposta da continha verde. Esse 36 é a resposta da continha usando o laranja. E esse é o total. Eu somo a resposta do verde com a resposta do laranja e deu 612. E não posso me esquecer dessa casinha aqui, ó, que eu tenho sempre que colocar o sinalzinho de mais. Porque senão a minha conta dá errada, já que esse número aqui é da dezena, ele não tem unidade. Combinado? A divisão é a operação matemática realizada para descobrir como separar uma quantidade em partes, ou seja, fracionar algo é dividir. Então eu tenho 8, que é o dividendo, o 2, que é o divisor. Então, 8 dividido por 2. O número que fica dentro da chave é o divisor, que é o número que eu preciso olhar na tabuada para resolver. O meu resultado, que fica embaixo da chave, é o quociente, é o meu resultado da operação. E lá no final tem o resto, que é o quanto sobra. Às vezes sobra alguma coisa e às vezes não sobra. Beleza? Agora nós iremos para a divisão. Muitas pessoas têm muito medo de resolver a divisão porque acham que é difícil. Mas eu vou mostrar para vocês que a divisão não é difícil, tá bom? Como que a gente faz a divisão? A divisão ele é um pouquinho diferente. Eu vou ter que observar aqui quais são os números que eu tenho na unidade e na dezena. E aqui também, ó, unidade. Só que o jeito de montar a continha da divisão ele é um pouco diferente. Como?
Vou anotar o 52 aqui, ó. Vou colocar o 5 aqui, o 2 aqui. Vou fazer uma chavezinha. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma chave, tá bom? Tá aqui. E vou colocar o número 2 aqui dentro dela. Olha lá. Vou anotar o número 2 aqui. Perfeito. Assim eu começo a resolver a minha conta. Como, professor? Primeira dica. Qual é a tabuada que a gente vai usar? A tabuada sempre do número que ficar aqui dentro da chave. Nesse caso, foi o 2 que ficou aqui dentro da chave. Então, a nossa tabuada é a tabuada do 2. Como eu faço? Pego esse primeiro número aqui, ó, que é o 5. Lembra que nas outras continhas a gente sempre começava pelo número que estava da direita? Na divisão, é a única operação que nós vamos começar com o número que está aqui, ó, na esquerda. Então, como eu faço? Vou procurar lá na tabuada do número 2 se eu tenho como resposta o número 5. Nesse caso, eu não vou encontrar. Então, o que eu faço? Eu tenho que achar o mais perto. Só que eu não posso passar. Então, 2 vezes quanto que dá próximo de 5? Se eu fizer 2 vezes 2, dá 4. Então, pode ser. Então, 2 vezes o número 2. Isso aqui é um sinalzinho de vezes, tá? Se eu quiser puxar um tracinho aqui, ó, eu posso. Para não me confundir. Olha lá, fiz esse tracinho aqui. Então, 2 vezes 2 dá 4. Então, eu vou anotar aqui embaixo. E aí eu tenho que fazer uma subtração. Eu tenho 5, tirei 4. Sobra alguma coisa? Sobra. Sobra o número 1. Agora, eu já resolvi com esse primeiro número. Vou resolver com esse outro aqui. Eu tenho que abaixar ele e colocar do lado desse. Que número que ficou aqui? 12. Então, como eu faço? Lá na tabuada do 2, tem o número 12? Tem. 6 vezes o número 2 dá 12. Então, eu anoto aqui já que tenho 12. E faço outra subtração. Quanto que é 12 menos 12? 2 menos 2 dá 0, 1 menos 1 dá 0. Opa! Normalmente, algumas continhas vão dar 0, 0 aqui no final. Isso significa que a minha conta acabou. Ou então, se o número que der aqui for menor do que esse que está aqui dentro da chave, a conta também acaba. Então, nesse caso, a nossa resposta é o número que fica embaixo da chave. A resposta é 26. E esse número que fica aqui no final é chamado de resto. Só que nesse caso, 0 vale alguma coisa? Não. Então, nessa continha, o meu resultado, o meu resto, é 0. Então, a resposta é 26 somente.